Eu quero criar um cenário que seria como se fosse uma consulta de verdade e se você tivesse sentado aqui na minha frente, de verdade, fazendo as perguntas. Então vocês vão perceber que o título que eu dei para a aula já é um título super intimista, né? Eu coloquei perguntas frequentes no consultório sobre autismo. Eu venho fazendo isso há mais de 2 décadas e é interessante como as perguntas das famílias, elas vão se reproduzindo, elas não mudam. Então a minha ideia foi essa, pegar grandes perguntas, claro que isso é um recorte, né, gente, porque tem um mundaréu de coisa a mais do que isso, mas a minha ideia foi pegar algumas perguntas que são dúvidas muito frequentes e destrinchar elas aqui para vocês. Eu quero começar falando do tema que mais aflige as famílias de crianças no transtorno do espectro do autismo, que com certeza absoluta é a fala. Vocês sabem que a imensa maioria das famílias que chegam ao consultório de um neuropediatra para uma consulta, eles não acham que aquela criança tem autismo. O que eles percebem é que a criança tem um atraso do desenvolvimento da fala. Então, normalmente, é aquela mãe que matriculou o nenê de 2 anos na escola e passa ali 2, 3 semanas, a professora da creche chama a mãe e diz, olha, nós estamos percebendo que seu filho fala menos do que as outras crianças. E, normalmente, é a partir desse atraso da fala no autismo infantil que surge o diagnóstico, que emerge o diagnóstico. Então eu quero falar sobre esse tema no começo. E a pergunta que mais se repete é, a fala só se desenvolve realmente até 7 anos de idade, né? Então a gente precisa explicar isso, porque isso em linhas gerais é verdade, mas tem meandros aí que a gente precisa entender. Então eu coloquei assim, olha, essa é a pergunta errada. Ou seja, qual a porcentagem de crianças autistas irão falar? Isso é muito pouco relevante. Por quê? Porque a verdade é que a imensa maioria das crianças autistas, elas vão falar, né? Produzir sons aqui pelos órgãos fonoarticulatórios dentro de um contexto linguístico, a imensa maioria das crianças vão fazer isso. Qual é a pergunta correta? Qual a porcentagem de crianças autistas irão usar a fala como seu mecanismo de comunicação? Por quê? Porque a gente precisa entender que a fala, ela só tem sentido para os seres humanos se ela estiver dentro de um contexto linguístico que seja comunicativo. Ou seja, falar coisas sem função não resolve o problema da comunicação das crianças. Então, quando a gente diz que a fala é uma ferramenta de comunicação, o que a gente quer dizer? Como que a fala pode ser entendida como uma ferramenta de comunicação? Primeiro, se ela tem uso espontâneo, ou seja, a criança precisa ter a motivação para falar e espontaneamente falar. Se ela só fala quando ela é provocada, nós não estamos, de fato, usando a fala como um mecanismo de comunicação. Então, a fala fluente funcional, ela parte de um uso espontâneo. Segundo, uso funcional. O que significa isso? Não adianta falar qualquer coisa, né? Ou seja, se você repetir uma frase de um desenho animado, isso não tem função, isso não é comunicativo. Então, o uso funcional, eu costumo dizer no consultório que é assim, quando as mães me perguntam, Paulo, o que é essa história de uso funcional? Eu digo assim, é quando você fala o que tem que ser dito. Então, em cada situação, em cada circunstância social, existem coisas que têm que ser ditas. Então, a fala funcional é isso, é quando você fala o que tem que ser dito. O terceiro critério, uso flexível da fala. Ou seja, em contextos diferentes, eu tenho que flexibilizar o meu comportamento verbal e falar sobre coisas diferentes. Por exemplo, quando eu sento aqui para dar uma aula, eu vou falar sobre autismo. Mas se eu estiver num jantar com os meus amigos, eu vou falar sobre cinema, sobre literatura, sobre viagem. E se eu estiver num jogo de futebol com meu filho, eu vou falar sobre futebol. Então, essa flexibilidade, ela gera comunicação. O que é uma fala não comunicativa? Dei exemplos aqui. Então, primeiro, é ecolalia. Então, aquelas crianças autistas que elas falam, mas elas falam de forma ecolálica, ou seja, elas simplesmente repetem coisas que elas ouviram e, na imensa maioria das vezes, fora de contexto. Isto é fala? Mas é comunicativo? Não. Portanto, não tem função. Segundo, quando a criança depende de um apoio visual, mas muito forte, ou seja, ela só fala se ela tiver uma pista visual. Então eu pergunto para ela assim, filho, o que você quer comer hoje? E ela não responde. Daí eu dou uma pista visual. Você quer maçã, arroz ou bife? E aí ela fala, bife. Ou seja, essa fala ela não tem a espontaneidade, ela tem pouca função porque ela depende de um apoio visual muito intenso. E terceiro também, esse eu sempre gosto de explicar, pessoal, que é quando a fala ela não tem tangencialidade.
o que que é a tangencialidade da fala? Tangencial, ou seja, se eu estou conversando com alguém, eu tenho que estar no mesmo assunto dessa pessoa. Então, se eu estou falando de uma coisa com uma criança e essa criança simplesmente muda o assunto e vai falar de um desenho animado, sendo que a conversa é tarefa da escola, não tem tangencialidade. Se não tem tangencialidade, não haverá uma comunicação efetiva, uma comunicação funcional. E aí eu coloquei ali embaixo isso que sempre é uma dúvida das famílias. Olha, quais são os preditores da fala? Ou seja, o que que eu posso observar numa criança para dizer, olha, tem uma chance muito grande dessa criança, daqui a alguns anos, sendo estimulada, sendo treinada, sendo ensinada, dela desenvolver uma fala fluente e funcional. Primeiro, presença de atenção compartilhada. Atenção compartilhada, um pouco mais tarde, eu vou explicar para vocês o que é quando a gente for falar de contato visual, tá? Mas atenção compartilhada é quando a criança consegue dividir a sua atenção com você, ou seja, vocês dois têm que estar prestando atenção na mesma coisa para que a fala seja fluente e funcional. Então, mas depois eu explico melhor isso. Então, presença de atenção compartilhada precoce é um forte preditor de fala. Segundo, uso funcional de gestos comunicativos, ou seja, antes da criança desenvolver a fala, sempre ela vai desenvolver uma comunicação gestual. Então, mesmo um bebê pequeno, quando ele ainda não sabe falar, se ele quer uma bolacha, por exemplo, que está lá em cima de uma geladeira, ele aponta para a bolacha e você, adulto, deduz, fala, o bebê quer a bolacha. Então, esse uso de gestos comunicativos, ele necessariamente antecede o desenvolvimento da fala. Inclusive, em treinos de análise do comportamento, né, sob a perspectiva da análise do comportamento, o uso de gestos, ele muito é treinado antes do próprio desenvolvimento da fala. Terceiro, compreensão verbal preservada. O que significa isso? A criança precisa entender o que a gente fala, porque se a criança não entender o que a gente fala, o que acontece? Ela até pode falar, só que ela vai falar fora de contexto, leva à perda de tangencialidade, ou seja, eu estou num assunto, mas como a criança não entendeu o que eu estou falando, porque ela não tem uma linguagem, uma compreensão verbal preservada, essa criança muda de assunto, perde a tangencialidade da fala. Quarto, interesse social. E isso aqui é absolutamente fundamental. Eu sempre digo para as famílias que eu acompanho que a forma mais grave do autismo na criança é aquela criança que não tem absolutamente nenhum interesse social. Ela não tem a motivação para estar com as outras crianças, ela não tem a motivação para estar com outras pessoas. Por que isso é muito grave, gente? Porque não adianta eu ensinar fala para essa criança se ela não utilizar a fala. Lembrem-se, a fala ela é uma ferramenta de socialização. Ela é, aliás, a maior ferramenta que os seres humanos têm de socialização é a fala. Então, não adianta eu criar esse conteúdo linguístico no cérebro daquela criança se ela não tiver interesse de usar essa ferramenta com outras crianças. Quinto, intervenção precoce. Intervenção precoce no transtorno do espectro do autismo está relacionado a um desfecho positivo na imensa maioria das vezes. Então, quando a gente fala de intervenção precoce, que aumenta a chance de fala no futuro, a gente está falando de uma intervenção abaixo de 2, 3 anos de idade. Uma intervenção que inicia acima de 3, 4 anos de idade, a chance de desenvolver fala no futuro diminui muito. Último, a ausência de deficiência intelectual grave ou moderada associado. Claro que se você tiver uma criança que só tenha o transtorno do espectro do autismo, a chance dela desenvolver a fala é muito maior do que se essa criança tiver autismo com deficiência intelectual. E ali em cima eu coloquei quais são os fatores que realmente diminuem a chance dessa criança autista desenvolver a fala no futuro. Primeiro, a ausência de fala funcional até 5 anos de idade. Então, a criança que não desenvolveu nada da fala funcional até os 5 anos, isso é um fator muito preditivo para que ela não vá utilizar a fala como sua ferramenta de comunicação no futuro. Segundo, déficit grave na compreensão verbal, ou seja, se a criança tiver uma deficiência intelectual moderada a grave, uma deficiência intelectual muito importante, ela vai ter muita dificuldade de entender o que os outros falam. Se ela tem muita dificuldade de entender o que os outros falam, ela terá muita dificuldade de gerar fala espontânea. Terceiro, quando o autismo é associado à deficiência intelectual. E quarto, e esse é muito interessante, quando o autismo é associado a epilepsias graves. Então, existem algumas formas de epilepsia, por exemplo, a síndrome de Dravet, por exemplo, a síndrome de Landau-Kleffner, por exemplo, a síndrome de Duzi, por exemplo, a síndrome de Lennox-Gastaut. São formas muito graves de epilepsia, nós chamamos de encefalopatias epiléticas. Quando o autismo é associado a formas graves de epilepsia, isso diminui muito a chance dessa criança desenvolver a fala no futuro.